Então, quando a gente fala de ciência, as pessoas, aqui no Brasil pelo menos, principalmente os professores, eles não estudam neurociência. O cara é especialista em matemática, ele sabe números. A pessoa é especialista em redação, em gramática, vírgula, crase e em texto dissertativo argumentativo, mas o cara não estuda neurociência. Não adianta o cara dar a melhor aula do mundo de matemática se o aluno dele não aprender, se o aluno não memorizar. E aí, o que estuda? Quem que estuda como que o cérebro humano aprende, como que o cérebro humano memoriza? A neurociência. É a ciência que estuda o funcionamento do cérebro. E dentro da neurociência tem um braço que se chama neurociência da aprendizagem. Então, eu vi que no Brasil não tinha esse conhecimento. Eu tentei pesquisar, eu tentei achar, mas no Brasil não tinha esse tipo de conhecimento. Então, eu tinha TDAH, eu tinha dislexia e matemática era grego para mim. Matemática era algo assim impossível de entender. E quando eu percebi que o fato de eu não aprender os conteúdos, de eu não memorizar os conteúdos, era porque eu desregulava as minhas emoções. E aí o que eu fiz? Eu mudei a técnica de estudo, eu regulei as minhas emoções, e quando você tem emoção mais conhecimento, você tem memória de longo prazo. E aí eu comecei a aprender os conteúdos, eu comecei a memorizar os conteúdos, e aí era como se eu tivesse... Juliano, imagina um Fusca, tá? Imagina um Fusca. Imaginou um Fusca na tua cabeça? Agora imagina na tua cabeça uma Ferrari. Antes, quando eu seguia conhecimentos, orientações de professores brasileiros, era como se eu estivesse indo de Fusca. Eu estivesse saindo do Rio Grande do Sul e indo para São Paulo, só que de Fusca. Quando eu comecei a estudar neurociência, quando eu comecei a aprender com americanos, com pessoas que sabiam sobre ciência e não sobre achismo, porque o que funcionou para mim, Juliano, não necessariamente vai funcionar para você. Porque eu validei através da experiência pessoal. Então, quando eu comecei a ensinar esse método, eu sempre preconizei isso. Eu vou ensinar neurociência, que vai funcionar para qualquer pessoa. Por quê? Porque teve estudos que foram feitos. Então, tu pega um grupo de pessoas faz a técnica A, o outro grupo faz a técnica B. E aí a gente compara esses dois grupos e vê qual técnica que funciona mais. Então, eu peguei esses conhecimentos e desenvolvi, né, a metodologia, o método Atleta da Mente. Mas no Brasil, eu nunca achei esse tipo de conhecimento. Eu só achava professores falando, não passou em medicina, senta a bunda na cadeira e estuda mais. Não passou em medicina, estuda mais física, estuda 10 horas de física. Não passou em medicina, estuda a redação, como se fosse simples. Não, vai lá e estuda mais. E aí quando eu comecei a entender todo esse mecanismo cerebral, as vias nervosas do processo cognitivo de aprendizagem, de memória, eu pensei, cara, não é só sentar a bunda na cadeira. Se fosse só sentar a bunda na cadeira, todo mundo ia passar. E aí, um dos meus mentores, Jim Quick, o nome dele, ele fala o seguinte, não aceite conselhos de quem nunca chegou lá. Não aceite conselhos de quem não chegou lá. Eu pensei, cara, esse professor aqui que está me orientando, ele nunca passou em medicina. Ele sabe lá a matéria dele, ele é especialista naquela matéria. Mas uma coisa é ele saber a matéria dele, outra coisa é ele pegar uma prova de 90 questões, mais uma redação e fazer a prova que vai decidir o futuro da vida dele. Sendo que ele estuda e trabalha, não tem apoio da família, não acredita nele mesmo, os amigos não acreditam, ele vem de um lugar periférico, fez escola pública, não tem condições e essa prova é a prova que vai decidir o futuro da vida dele. Entendeu? Uma coisa é você saber como é que conjuga um verbo, uma coisa é você saber como é que usa uma crase e dizer assim, redação tem que fazer isso e aquilo. Outra coisa é você sentar a bunda aqui e sair do menos zero, sair do buraco e passar em medicina. São duas coisas diferentes. Aí foi outra sacada que eu tive. Tá, beleza. Então como é que eu vou seguir dicas, orientações de quem nunca chegou onde eu quero chegar? Eu preciso fazer o que aquelas pessoas fazer o que aquelas pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no topo da montanha. Aí, por exemplo, eu fui ver os aprovados no MCAT, que é como se fosse o Enem americano, tá? Que é o Enem para tu passar na medicina, MCAT. O USMLE, eu fui modelar o que os caras faziam, os melhores do mundo, o que eles faziam. E eu comecei a ver que no Brasil o método de estudo é um método retrógrado. Eu descobri que o Brasil era o pior do mundo em educação. E aí eu precisava desenvolver uma metodologia para mim passar em medicina, né? E aí,
Depois que eu passei em medicina, foi maravilhosa a faculdade de medicina e tal, né? Tava realizado pessoalmente. Só que aconteceu, Juliano, eu recebi muita mensagem de pessoas querendo que eu ensinasse essa metodologia. Pô, Léo, ensina esse método, cara. Me dá uma mentoria, me dá uma orientação. E aí eu pensei, cara, será que eu vou fazer isso? Né? Porque eu tinha o meu objetivo era focar só na faculdade de medicina, eu já tinha meu trabalho, né? Eu trabalhava numa empresa em São Paulo, de forma online, home office. E aí eu pensei, cara, eu já tenho aqui meu salário, eu já tenho meu trabalho, eu vou ter que dar atenção para esses caras, eu vou ter que ensinar essa metodologia, será que vale a pena, será que não? E aí depois, no segundo ano da faculdade de medicina, eu resolvi, não, vou ensinar esse método, eu tenho uma metodologia que salvou a minha vida, vou ajudar para mais pessoas. E aí, pum, 60 dias, meses, os meus alunos já começaram a passar em medicina. Eu, caralho. E aí era cada história, cada pessoa assim, da periferia, com filho pequeno, mais de 30 anos, cada história assim, de muita luta, de muita superação, e aquilo me deixou assim, cara, eu preciso ajudar mais pessoas. Quantas pessoas que estão passando os mesmos problemas que eu passava? Eu vi que eu estava sendo egoísta, que eu podia ajudar essas pessoas que estavam passando por dificuldades e que queriam chegar onde eu cheguei. E aí eu comecei e foi... Hoje eu sou viciado, né? Todo dia eu venho aqui, eu amo, né? Os meus alunos, eu amo ensinar, né, essa metodologia para eles.